Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos aqui, aproveita para seguir a TOTOS nas redes, no LinkedIn, no Instagram e ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. E hoje eu tenho um episódio aqui muito especial, estou com 3 pessoas que acabaram de chegar de uma viagem, de uma imersão de inovação, conhecendo o ecossistema asiático, em especial na China, e que vão compartilhar com a gente aí uma série de referências sobre o mundo dos negócios, da inovação, como é que o país tem se estruturado e tem ganhado a atenção do mundo todo aí na imprensa e nas inovações todas. Então, tenho a honra de receber aqui hoje o Denis, que é CEO da TOTOS. Muito obrigada, Denis, por estar com a gente no podcast de novo. Prazer estar aqui, valeu. Estou aqui também com o Marcelo Cosentino. Muito bom ter você mais uma vez com a gente, Marcelo. Obrigado, bem animado de estar compartilhando as nossas experiências aqui com vocês. E aqui também com a gente, mais uma vez participando do Antes Tech do que Nunca, o Gustavo Bastos. Muito prazer de volta, Gustavo. Sempre legal estar com você aqui. Bom, então, para começar, queria ouvir aí, um overview de vocês, como foi esse processo dessa viagem, o que vocês aprenderam e trazem aí de começo para esse papo, quem é que se habilita? Eu vou puxar. Olha, eu acho que a gente tem a tradição aqui na TOTOS de fazer essas viagens, então, mais ou menos uma vez a cada ano, a cada 2 anos, a gente se organiza para rodar o mundo e ir para os lugares onde, como você falou, a inovação, jeitos diferentes de pensar, de fazer negócios, estão mais quentes, né? Então, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nós fomos para o Vale do Silício, né? Visitamos ali todos os grandes nomes, vimos o que estava acontecendo de mais moderno nos Estados Unidos. E agora foi exatamente a vez de passar aí em torno de 20 dias lá na Ásia, principalmente na China, conhecendo basicamente todos os nomes importantes de empresas de tecnologia, de internet, todo mundo que está fazendo algo diferente e especial na China. Mas, Gustavo, Marcelo, o que vocês têm para comentar também aí? Do meu lado, primeira vez pro lado de lá, né? A gente está normalmente acostumado a buscar essas coisas no Ocidente e pro outro lado. Foi uma surpresa muito legal, porque a turma lá realmente tá muito à frente em vários aspectos, assim, que a gente, pelos estereótipos, pelas coisas que você escuta, né, materializando na prática, você percebe a diferença, né? Mesmo as cidades, os lugares que a gente visitou, tudo bem, a gente visitou só cidades bem grandes, mas aquele estereótipo de alguns aí a respeito da China, né, de um lugar menos avançado, eventualmente, ou um lugar muito só fabril, né, um lugar onde só se produzem as coisas para exportar para outros lugares, tem muito mais do que isso por lá, né? A gente viu culturalmente, a dinâmica mesmo, né? A própria cidade de Beijing, que eu tinha aquele estereótipo de uma capital poluída, etc. E o que a gente viu foi um cenário bem diferente desse, né? Tirando as motoquinhas, né, que são caóticas lá, mas todas elétricas para contribuir com o meio ambiente, tirando isso, a gente viu bastante coisa bem evoluída. O trânsito também não ajuda muito também, mas também pelo volume de pessoas é compreensível, né? Mas foi uma experiência muito boa, assim, de entender um jeito diferente de pensar, diferente. Acho que se eu pudesse resumir o principal, né, tchan da viagem, tem coisas muito distintas do que a gente tem acesso por aqui? Não, mas é um jeito diferente de pensar, um ângulo diferente de pensar as mesmas coisas, então foi bem legal entender como é que, né, o lado de lá está pensando. A gente está muito acostumado a entender o lado de cá, né? Acho que uma coisa legal, eu tinha tido a oportunidade de ir para a China antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia. Então deu para fazer paralelos importantes como o país mudou nesses quase mais de 5 anos. A parte das motos é inacreditável a mudança de deixar de ter as motos a gasolina e ter tudo elétrico. Os modelos de negócios criados ao redor das motos, né, que são, não é só a moto, é como você carrega, como você troca a bateria, como você faz a manutenção, como você vende. Toda a cadeia, né, toda envolvida a cadeia nisso. E também como a tecnologia está aplicada no dia a dia deles. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é aqueles telefones celulares que abrem. Se você olhar aqui no Ocidente, tem 1 ou 2 modelos que fazem isso. A quantidade de pessoas que tinham tipo um tablet no bolso, que você vai dobrando assim e vai abrindo as telas, me surpreendeu muito.
E até fiquei curioso, compartilhei com os dois, a gente foi lá entender, boa parte do mercado chinês de celular está usando esse tipo de coisa. Então, é algo que não chegou para cá, mas para aplicação de software muda bastante, porque você está numa tela pequenininha, de repente, pum, você abre uma tela grande, tem um monte de coisa legal que você pode enriquecer o conteúdo para o usuário. né? Isso, conteúdo, experiência, funcionalidade, que é bem legal. E tem os carros também, certo? Que a gente teve a oportunidade de olhar todos os modelos de carros diferentes, né? Não só a gente teve a oportunidade de ver, como a gente também teve a oportunidade de andar em alguns testar, né? deles, né? Inclusive um autônomo, né? Isso. A gente andou ali tranquilamente durante uns 10 minutos num carro totalmente autônomo. Foi uma experiência realmente bem legal. Aqui no Ocidente é difícil da gente encontrar. E não era num alguma ambiente coisa assim. controlado, né? Não, uma totalmente volta aberto. num ambiente aberto, tráfego normal, né? Pessoal, de novo, né? No Ocidente tem uma expectativa de que não, a gente tem isso aqui, lá também tem. Moto andando, né? Pedestre, passageiro, descendo, sinal, tudo e esse acontecendo. ponto que o Marcelo falou é bem interessante, né? A tecnologia é bem natural, assim, no dia a dia, né? Vários dos pontos de venda, por exemplo, você não tem um caixa para te atender, né? Vários lugares que a gente consumiu no dia a dia, você não tem caixa, você tem um QR Code, você tem o super app local que você usa, A ou B, e a partir disso você já faz o pedido, já paga, já escolhe, etc. Basicamente as pessoas do ponto de venda estão te atendendo para entregar o bem, né? O cafezinho que a gente tomou lá, né? O Starbucks like Luckin Coffee lá, chinês, também tem Starbucks, mas Luckin Coffee era o mais comum. Você tinha, a maioria das lojas é isso, é um balcão onde as pessoas te entregam. Então é um modo de pensar muito natural, de digitalizar, de tratar. Eu diria que é um pragmatismo muito grande com as coisas, sabe? Não é a tecnologia, ai meu Deus, tem que usar esse troço. Natural, é isso aqui que tem, é isso que eu vou usar. Mas acho que tem. Desculpa, Gabi, mas eu acho que tem um aspecto interessante que é o jeito que o mercado lá se desenvolveu, né? Eu costumo dizer que no Ocidente você teve uma industrialização e uma urbanização que aconteceu um pouco antes do que aconteceu na China, né? Na China, esse movimento começou de verdade lá pelo final da década de 80, década de 90. Quando no Ocidente mesmo, por exemplo, no Brasil, isso começou lá pela década de 50, década de 60. Então você acaba tendo uma diferença no jeito que o consumidor foi aprendendo a comprar e a interagir com tecnologia que faz com que realmente... Não tem vício, né? Exato, você tenha tido um pulo de nada para muita tecnologia muito mais rápido lá e que passa exatamente essa sensação de uma naturalidade muito maior, né? É mais difícil de você ter isso quando você teve um processo longo, jornada, né? Exato, que nem um nenê. Eu sempre digo, né? O meu filho mais velho, por exemplo, ele não chegou a engatinhar. Ele saiu já andando direto, né? E a minha impressão, a minha leitura é que o mercado chinês, o consumidor chinês, ele praticamente não teve esse processo de engatinhar. Ele saiu de não andar, não engatinhar para andar e correr direto. Enquanto o consumidor, né, ocidental, ele teve esse processo um pouco mais longo, passando por todas essas diferentes etapas. Não, e vocês citaram esse processo dos aplicativos, né? E eu acho sempre muito curioso nessa cena chinesa esse lugar dessa integração, né? Do social commerce com o meio de pagamento, com as interações. Você, de repente, tem tudo ali junto, que eu acho que é bem isso que vocês estão dizendo, que é esse lugar onde parece essa naturalidade, porque, na verdade, você faz o diálogo, o meio de pagamento, a influência, tá tudo ali num lugar só, e que, pra gente, ainda isso tá um pouco mais desmembrado. Mas vocês olham e pensam que essa é uma tendência e que tudo vai se integrar, ou é só uma outra cultura e outra forma de pensar? Assim, como é que vocês fazem esses paralelos com a nossa cultura brasileira, por exemplo? Se a gente olhar o jeito do consumo deles, é uma tendência a chegar no Brasil. Acho que o brasileiro gosta de relacionamento, vídeo, presença de WhatsApp, que é muito grande. Então é natural a gente começar a evoluir e comprar parecido com eles ou consumir parecido com eles. É só ver
várias vendas, né, que alguns digital influencers conseguem drivar mais tráfego do que a mídia tradicional consegue em vários produtos. E a gente viu muito isso lá na China, mas muito espalhado também, não é só uma única entidade, uma única pessoa que faz, mas espalhados, o cara do bairro, o cara da região, o cara do assunto tal, e sempre levando para jeitos de consumir diferentes. Não necessariamente você tem que ir numa loja, mas você pode buscar um café numa loja, lançar um café diferente, que em 5 minutos depois está no país inteiro, para você poder consumir aquele café. Isso é um jeito diferente de fazer varejo e um jeito muito importante que o Brasil com certeza vai se beneficiar, né? A gente é extremamente digital aqui, né? Eu não vejo barreira, assim, cultural. Claro que você adapta alguma coisa, né? A gente viu, por exemplo, visitando lá o pessoal da ByteDance, o jeito que eles produzem conteúdo, né? A forma como eles fazem, não é exatamente a mesma nossa, tem essas diferenças culturais. Agora, eu diria que as plataformas, né? O jeito de alcançar, não acho que teria nenhum impeditivo da gente caminhar nesse sentido. Quando você olha o próprio caminho que a gente está fazendo na TOTVS, a gente está buscando também integrar essas coisas todas, né? O que é back-office das empresas, o que é o front-office das empresas, então, e outros também estão tentando fazer isso no mercado, então acho que não tem essa diferença grande. Vai ter ali um tempero diferente ou outro, mas não haveria nenhum motivo. E talvez o que chame a atenção, assim, que eu acho que no Brasil a gente ainda tem, e aqui não é uma referência só à China, a gente tem um pouco de dificuldade no Brasil de pensar em escala, né? Pensar grande, pensar as coisas para muito volume, né? Até as obras físicas que você tem, muitas vezes, por que construiu 2 pistas nesse lugar se, né, não tem uma perspectiva? E lá, isso é uma coisa que me pareceu muito presente. Eles pensam sempre para muito, até porque a população é gigantesca, mas uma perspectiva sempre de longevidade, né? Você vai ter durante muito tempo isso aqui. Então é importante a gente se preparar para uma coisa grande. E na tecnologia é igual, né? Quando você tem um lugar que você não tem uma fila do caixa, né, pegando o mesmo exemplo anterior, cara, todo mundo chega, tem 8 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, né? E não tem 8 caixas para atender as 8 pessoas. Então tem um pensamento de escala também que eu acho que é legal e que a gente, especialmente no mercado brasileiro, a minha percepção é que a gente ainda tem oportunidades para a gente pensar mais nessa visão de escala, ser mais ambicioso com algumas coisas, que no final das contas aqui a gente é um pouco menos do que eu pude perceber lá com eles, né? Talvez uma diferença que a gente tenha seja o fato de que lá você já tem um grau de concentração em 1 ou 2 empresas nessa questão de super app brutal, Sim. brutal, né? Basicamente você tem Tencent e Alibaba, praticamente tudo acontece Ao redor concentrado, exato, concentrado nessas 2 empresas. Me parece que no Ocidente e no Brasil em particular, esse nível de concentração, mesmo que o modelo de negócios ele caminhe para uma integração muito maior dos serviços, É difícil. mas eu acho mais improvável que a gente tenha esse nível de concentração. Mas é algo para a gente agora, né? ir checando. Não, e foi legal vocês terem citado essa história dessa, quão recente né, esse ecossistema de inovação chinês e esse processo do engatinhar que o Denis aqui trouxe. O que vocês atribuem, olhando e vendo a história ali, como é que se fez, né, para um tempo tão curto conseguir um resultado tão acelerado, né, uma digitalização tão profunda e que vem crescendo e tanto, e inspirando o mundo inteiro, né? E o que já conectando com o Brasil, a gente pode se inspirar nesse processo para tentar deslanchar aí a transformação digital? Eu acho que tem uma combinação de coisas, né? Então, de um lado, certamente você tem um país que até pouco tempo atrás era o mais populoso do mundo e continua sendo o segundo ali colado com a Índia, né? Então, estamos falando de 1,4 bilhões de habitantes, então isso certamente dá uma escala, por exemplo, comparado ao Brasil, 7 vezes maior, né? Você tem um processo de busca mesmo do país, né? Um projeto de país buscando uma liderança global, e isso leva a um grau de investimento, principalmente naquilo que eles entendem que vai levar a essa liderança, e tecnologia seguramente é a principal aposta, o principal elemento que eles têm nessa busca da liderança global. Então, de um lado, população gigantesca, do outro, uma visão de país, né? e de lugar no mundo mesmo, muito ambiciosa e muito diferente.
Tem o elemento que o Gustavo falou de pensar um prazo também muito longo, né? E investimentos em tecnologia, muitas vezes, eles são muito pesados na partida e você não tem um retorno imediato em muitos desses investimentos. Então, você ter essa, vamos dizer, essa paciência, essa capacidade de olhar um prazo muito mais longo para receber o retorno, eu também acho que faz uma diferença importante. Então, acho que esses são talvez alguns e eventualmente os mais importantes, mas certamente não são os únicos, não. E o projeto de país eu acho que é muito importante, né? Você ter uma nação inteira num projeto de país e não num projeto de poder. Eu acho que isso seria algo importante. Onde nós queremos, onde o país quer estar daqui a 30 anos, todo mundo, se é A, B, C, D, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para chegar lá. Acho que esse é um ponto importante. Sem entrar no mérito de ângulo político ou de qualquer coisa desse tipo, né? Olhando só pelo lado prático das coisas, né? Você ter essa conjunção da sociedade, das empresas, do governo, todo mundo no mesmo As rumo. universidades, né? No final das contas, isso produz algum resultado, independentemente do seu julgamento a respeito de, né, como é o regime do país, etc., a prática, mas na realidade eles estão conseguindo fazer essas coisas andarem numa velocidade alta, né, e velocidade alta é importante de colocar, né, são anos, né, não é velocidade alta de meses, mas veja bem, você foi lá antes da pandemia, você já sentiu uma diferença brutal no intervalo de 5 anos. Para um país, o que são 5 anos, né? Para a nossa vida é bastante coisa, porque a gente vive pouco, mas você pensar numa nação não é tanto tempo e tem de fato, esses esforços sendo continuados são coisas que chamam a atenção para essa história. E tem muita coisa legal, né? Além da história que a gente falou do comércio e tal, você percebe várias coisas de experiência unificada, né? Voltando ao assunto aí dos dispositivos, da história da nuvem, do modelo de negócio, eles têm situações onde o sistema operacional do telefone é o mesmo do computador, que é o mesmo do carro, que vai se conectar na nuvem. Então, são coisas que vão ajudando a construir esse cenário. Alguns dos carros que a gente pôde testar lá, o comando do carro usando inteligência artificial são comandos como você dá para o seu, né, dispositivo móvel, você dá para o carro, as coisas interagem, elas se conversam, o calendário do dispositivo já está também no calendário do carro, então se você já entra de manhã, já sabe qual é o seu compromisso e já te pergunta, quer ir para lá? Né, e já vou te dar o caminho para você seguir. Então tem uma série de coisas que ficam bem legais quando você tem essa perspectiva mais integrada das coisas, né? Mas, como o Denis falou, quando você tem algo mais uniforme, né, a exemplo dos aplicativos, né, fica mais fácil de você entender essas coisas. Esse é um desafio que eu acho que a gente tem de administrar ainda. Esse ponto do carro é importante, porque se a gente olhar o Ocidente, a gente vê a Tesla, ela cria uma experiência bem parecida com os carros que a gente viu lá, dela controlar a jornada inteira do motorista. Tanto que a Tesla não deixa entrar no carro delas vários celulares do jeito que entra em outros carros. Mas a preocupação é para criar a mesma experiência, que é muito bacana. Porque você cria ao redor do usuário do carro tudo que ele precisa saber. O calendário, onde ele vai, o que ele faz, o que ele tem no dia dele, o que era importante no dia anterior, a música que você estava, ou o que você fez que você deixou de fazer porque você se atrasou. Então tudo isso cria uma experiência única. E os carros que vocês testaram eram desses, tipo, que tem em São Francisco, que é como se fosse um Uber no sistema de um transporte, ou era de outra categoria? Contem um pouco mais aí. Os dois, Na verdade, a gente fez uma experiência com um carro que foi montado exatamente para se fazer um test drive, não era um robotáxi, por exemplo. Mas tinha também. Tinha também o robotáxi que você vê em São Francisco, mas era um carro, assim, extremamente bem equipado e do ponto de vista do conforto, um carro que não devia nada para nenhum carro que a gente vê top aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Então era um carro absolutamente equipado do ponto de vista de luxo, conforto, de tecnologia, né? Conforto. Sistema de som, né, que é uma coisa importante. Não, eu tenho uma foto minha dentro de uma SUV autônoma também, totalmente elétrico, onde o banco de trás, por exemplo, ele vira efetivamente uma cama. Você tem, obviamente, o motorista do lado esquerdo, do lado direito você consegue tudo automático e elétrico, você deita o teu banco e vai andando deitado efetivamente no carro.
como essa, você tem assim uma série de diferenças e aplicações que eles colocaram dentro desses veículos que você não vê em nenhum lugar do Ocidente. Eu, pelo menos, não cheguei a ver nada do que Mesmo foi mostrado ali. modelos mais alto nível, né, da indústria que a gente está acostumado, mais assim, ocidental, alguns deles acabam não tendo esse mesmo padrão, né, de equipamento, conforto, etc. O conjunto, no final das contas é o conjunto, E né? detalhe, de um custo Bem competitivo. Substancialmente muito menor, mais né? baixo do que se poderia imaginar num carro que oferecesse as mesmas features, por exemplo, no mercado americano. Uma coisa importante, eu gosto bastante de som. Então, o som que vinha no carro, com o sistema 7.1, todas as caixas, o sistema que toca no carro fala com a qualidade das caixas, então é bacana. Num preço extremamente acessível, não era tipo, você consegue comprar isso aqui, mas você vai pagar isso. Lá no carro normal, o seu próprio celular já tem essa opção, o carro mesmo já baixa som em alta resolução e toca o som em alta resolução, usando todo o trabalho que você tem na hora que você grava, você pode ouvir dentro do carro, que é muito legal. Isso é uma coisa também interessante de observar, né? A gente não tem dados e fatos para afirmar isso que eu vou comentar agora, mas essa possibilidade de acesso também à tecnologia de mais alto padrão, de uma forma mais democrática, vamos falar assim, né, para mais gente, também facilita o processo, né? Você imaginar que uma pessoa no Brasil tem uma dificuldade razoável para ter acesso a um equipamento bom, como é que você vai imaginar que essa pessoa vai se ambientar facilmente ou que ela vai desenvolver um interesse por tecnologia quando, né, ainda assim tem muita gente que faz um sacrifício grande para ter aquele aparelho de telefone ou ter aquele computador, mas você incentivar esse tipo de coisa também é algo que eu acho que a gente ainda tem um espaço para evoluir aqui, porque você dando acesso, as pessoas naturalmente vão se interessar mais e vão acabar desenvolvendo, né, visões diferentes daquela mesma abordagem. Mas também tem as suas dificuldades, né? A gente teve a oportunidade, a gente está falando de várias coisas legais aqui, mas a gente teve a oportunidade de conhecer a TOTUS da China, né? Uma empresa que faz algo muito parecido com a gente. E, como o Denis brincou lá na conversa, né, foi até um pouco reconfortante, assim, porque várias das coisas que a gente pensa aqui nos desafios e tal, etc., a gente vê que do outro lado do mundo, mesmo com toda essa diferença cultural, com todos esses aspectos, tem dificuldades e desafios bem parecidos, né? Mas é que a vida, a gente sempre fala disso, né? A vida do B2C, ela é completamente diferente do B2B. Então, toda essa facilidade de integração, todo esse processo essa jornada de você bacana, não engatinhar, ela é muito possível para o consumidor, para a pessoa física, né? O custo de troca é baixo, o custo de adoção, efetivamente, de uma tecnologia diferente, ela é muito baixa para a pessoa física, né? Da mudança de cultura também. Exato, né? Tudo isso você tem uma velocidade completamente diferente. No B2B, o buraco é muito mais embaixo, e é exatamente o que o Gustavo falou. Quando a gente foi ver as duas empresas que são as TOTUS chinesas, a realidade delas é muito parecida com a nossa, num mercado que teve um desenvolvimento muito diferente do nosso, segmentos da economia que são os mais importantes, completamente diferentes do nosso aqui. E mesmo assim, as escolhas que foram feitas aqui na TOTUS, no Brasil, e por essas empresas na China, existem algumas diferenças que são bem importantes, e a gente até pode comentar um pouco mais sobre elas daqui a pouco, mas o resultado final ele é parecido. Agora tem um detalhe que a gente ficou bem satisfeito, né, quando a gente viu essas duas empresas, é que a economia chinesa, quando a gente olha em poder de compra comparável, a economia chinesa ela é basicamente 8 vezes maior do que a brasileira, né? Nós estamos falando de algo em torno de 40 trilhões de dólares a economia chinesa e 5 trilhões de dólares a economia brasileira, né? Só que a TOTUS ela tem basicamente o mesmo tamanho em termos de faturamento que essas duas empresas chinesas, né? Então, como eu tenho dito nas oportunidades que eu tenho, isso significa que a TOTUS é mais ou menos 8 vezes mais bem sucedida do que essas duas empresas chinesas, né? E é legal para quem está, né, no nosso mercado também entender um pouco disso, né? Porque a gente, às vezes, aqui no Brasil, coloca um monte de obstáculos. Pô, mas o imposto, mas a burocracia... Mas tem um monte de dificuldade lá também. Os caras dividiram com a gente que essas particularidades de impostos, particularidades de outros temas,
Não, talvez na mesma proporção que a gente tem no Brasil, mas eles também têm que lidar com isso, né? E talvez a postura seja menos de resmungar e mais de tratar o assunto e endereçar o que precisa ser feito sem se preocupar muito de dar desculpa, né? Ah, não, olha, putz, tá difícil. Não, vamos resolver isso aqui, é o que tem. Vamos lá, vamos trabalhar, que inclusive puxa um pouco do que a gente também estava, né, conversando um pouquinho antes de começar a gravação aqui, né, do DeepSeek, de outras coisas. A própria manifestação de DeepSeek, para mim, é um tema sobre isso, né? Eles têm lá uma série de dificuldades em relação ao acesso de poder computacional, em função do cenário político, batalhas, etc. Eles estão se virando com o que está disponível e, né, como a gente brinca, às vezes a dificuldade é uma alavanca importante para a criatividade, né? E as limitações, os temas que eles estão vivendo em outros aspectos, acabaram fazendo uma condição de aparecer um DeepSeek, de aparecer uma experiência integrada do carro com o telefone. Esse jeito de pensar, às vezes, né, pode gerar uma limitação, mas também pode gerar uma provocação de fazer as coisas de outro jeito, né? Foi bem legal a gente perceber, por exemplo, todas as empresas com quem a gente conversou, eles não estão com nenhum tipo de limitação em termos de IA ou de uso de recursos, mesmo a gente sabendo que, por exemplo, eles não têm acesso às principais GPUs, não têm acesso, né? Tava vendo o pessoal o CEO da OpenAI dando uma entrevista há pouco tempo, falando quão limitado eles estão, porque eles precisam de mais capacidade, mais capacidade, mais capacidade. A empresa está crescendo bastante e eles não têm como, né, prover tudo que eles precisam. E do lado de lá, eles estão lidando com isso com um grau ainda maior de limitação nesse sentido e estão trabalhando. Estão enxergando outro jeito de fazer, outras formas de tratar. Então isso também foi uma coisa que, pelo menos para mim, não sei para vocês, marcou bem na viagem, né? Ó, cara, não tem como fazer do jeito que está todo mundo fazendo, não significa que não tem como fazer. Né? Também foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, e que parece ser um jeito de pensar mesmo, sabe? Então foi bem legal isso aí. Eu acho uma coisa legal da gente falar, que comparando com as empresas que a gente foi visitar também da TOTS, que o Denis comentou, por que elas não fazem M&A, né, Denis? Acho que é uma coisa que chamou muito a nossa atenção. E como eles se interessaram, né, pela história da TOTS, como a TOTS compra, integra, como é que você tem cultura, eles gastaram um tempo importante do Denis. Como é que é a cultura? Como é que você compra uma companhia e você junta as culturas das duas empresas? Qual é a cultura que prevalece? Não prevalece, certo? A gente sempre teve a cultura de juntar, ouvir. Se você está comprando alguém, você está trazendo o ativo que são as pessoas. Então foi um jeito, acho que talvez o brasileiro tenha que ensinar o chinês, né? Esse jeito de flexibilidade, né? Não, e esse tema de M&A, aquisições, ele, gozado, olhando a economia chinesa como um todo, você tem um volume de transações de M&A na China menor. Eu fiquei curioso e fui olhar isso, né? Eu já fui olhar e proporcionalmente ao tamanho da economia, o volume lá é bem menor. Então, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas tem algum aspecto que não está totalmente claro e que faz com que esse desenvolvimento, normalmente, ele seja um desenvolvimento mais orgânico e menos por M&A. E aí se refletiu exatamente no caso da Kingdee e da Yunyo, que são essas duas empresas de ERP, de software de gestão, líderes lá na China. Eles basicamente não fizeram nenhuma transação, enquanto que a TOTS fez dezenas e dezenas de transações, e realmente foi talvez vamos dizer assim, da história das empresas, esse seja o maior diferencial que nós construímos, né? Uma história que combinou esse crescimento orgânico de um lado e dezenas de M&As muito bem sucedidos do outro. Lá, eles só basicamente cresceram pela rota orgânica. Mas o ponto importante é o interesse deles, né? Nas reuniões eles perguntavam, mas por quê? O que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram isso? Como é que você junta duas empresas do tamanho? Quando a gente explicou de DataSul e Microsig. Pô, mas elas mais ou menos do mesmo tamanho. Como é que foi? Foi o trabalho. Como é que foi a conversa depois de varejo, com a varejo online? Várias coisas de fazer. A própria RD. Mas é um segmento novo? É um segmento novo, né? A estratégia da companhia faz sentido. Então isso foi legal e eles muito abertos a ouvir, né? Que foi... Não, e esse ponto você trouxe, Marcelo, é legal, porque também a outra diferença, foram duas, né, basicamente diferenças. Essa da história do M&A, e a segunda é exatamente o quanto a gente conseguiu abrir
o escopo de atuação da TOTVS, né, com a nossa estratégia do 3D, e eles não. Eles continuam lá bem-sucedidos, com produtos legais e tudo mais, mas numa rota mais tradicional. Então a gente imaginou que talvez a gente fosse encontrar, né, alguma coisa um pouco mais diferente na Kingdee e na Unio, e não, nós vimos que eles estão nesse caminho tradicional. A única empresa que efetivamente conseguiu sair do que é o ERP foi a TOTVS. Construído de um lado a Techfin, né, hoje com a JV com o Itaú, e do outro lado exatamente o que a gente chamava de Business Performance, e que hoje está concentrada dentro da RD. É mais um lado deles continuarem aportando tecnologia, continuarem contando com os avanços, né? Por exemplo, todas essas empresas já têm um conceito de IA bastante, né, presente nas conversas, bastante presente no que eles vão oferecer, demonstraram para a gente, né, assistentes, né, usando inteligência artificial dentro dos modelos que eles têm à disposição lá, coisas muito similares com o que a gente tem visto do lado de cá também, mas em termos de modelo de negócio, né, especialmente no nosso mercado, um pouco diferente. Mas, de novo, talvez, né, o motivo para isso seja até o jeito do país mesmo, né, as formas como os negócios acontecem não tenham privilegiado eles pensarem por esse caminho. Chamou atenção, né? Mas isso não impede, por exemplo, de eles estarem aplicando tecnologia, estarem buscando, por exemplo, uma coisa que chamou bastante atenção da gente, né? Nessas empresas e até em outros que a gente visitou que acabam tendo aplicações ligadas a segmentos, né? Uma excelência grande em controles na manufatura, né? Os caras manufaturam, óbvios, né? Vão Toda a parte de manufaturando manufatura lá, o mundo inteiro, praticamente lá, né? Então tem vários avanços que a gente viu, uso inteligente das tecnologias nisso, né? Aquele exemplo de demo que a gente viu, reconhecimento de imagem, combinado com insights, combinado com câmeras, combinado com hardware, né, um negócio bem interessante do ponto de vista... isso também, Esse né? ponto é Conectando importante. as coisas. Não é só software. O software é coração de tudo ali, mas eles conectam bem. A própria a China em si, né? Câmera para todo lado, né? O pessoal tá bravo aí com o Smart Sampa, amigo, nunca vá para a China. Então, se você tá bravo com o Smart Sampa, não pise na China, né? Da hora que você pisa, a hora que você sai, né? Tem câmera. Até a câmera te dá bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gustavo. Você de os novo carros aqui? da polícia, não sei se vocês lembram, o carro da polícia, eles no teto eles têm Alguns, 6 né? a 8 câmeras olhando efetivamente 360 graus. Mais uso de drone, mais uso de... Então tem uma série de coisas, de novo, né? A gente sempre procurou, que é o ponto de vista da TOTVS, né? Separar ideologia, etc. Nós queremos ver pragmaticamente como são as coisas. Foi bem interessante, por exemplo, num cenário como esse, discutir com um chinês assuntos aleatórios do dia a dia, né? Ah, não, porque um roubo de celular... Roubo de celular? Como é isso? Ele não consegue entender. Ele não consegue entender por que alguém rouba um celular. Não, né? Não é porque alguém. Não, calma. Ele não consegue entender como é que alguém rouba e não é pego. Como que E o segue, porquê né? que ele não entende? Por 2 motivos principais. Se ele for pego, ele pode ir preso, né? Não tem essa... Então, vai ter consequência, né? Essa é a primeira coisa na cabeça. E a segunda coisa e outra, tem tanto trabalho, por que a pessoa vai roubar um telefone? Né? Foi uma conversa de hora, né? E não saímos do lugar, porque para concepção lá não tem sentido isso. Por quê? De novo, é a visão de fazer, de trabalhar, de ajustar. Isso também foi uma coisa bem interessante. Ponto, tem Pix, tá, mas o Pix transfere para alguém. Então, mas é só pegar a pessoa que transferiu o Pix. Então, mas por quê? Aí a gente, como que não pega? Como que não aqui, pega? Ó, se você né? entra no Alipay aqui, ó, todo mundo sabe para quem eu paguei e tal, etc, né? Como não rastreia isso? Você clica aqui e aparece lá, né? Exatamente. A gente ficou com uma cara assim de conteúdo, né? Então, veja, vamos falar ali do Rio, qual que paisagem bonita, né? Que comida bonita que chegou, né? Vamos falar de inteligência artificial, né? Que é melhor. Falar em inteligência artificial, né? Assim, a China muito aí em voga na imprensa com essa história de DeepSeek, inteligência artificial. Vocês citaram aí já várias vezes, mas tentando aqui deixar um pouco mais amarrado. O que vocês viram, assim, no dia a dia de diferente, seja no B2B ou no B2C, que, enfim... compartilhar aqui. B2C, acho que a gente pode citar o fato de vários lugares que a gente esteve e ninguém fala uma palavra em inglês.
e a gente não fala, né, quando muito obrigado e olá em chinês. E em alguns dos lugares que a gente foi, a comunicação essencialmente foi pelos apps de tradução, de uma forma, né, o garçom do restaurante, blá, 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 mostrava pra gente, a gente blá, 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 mostrava pra ele, e a gente conseguiu comer, beber, pagar conta, né? 98% das situações funcionou. Deu tudo certo, né? Salva uma outra comida que até agora a gente não sabe o que a gente comeu, mas tudo bem. Mas isso Tava faz gostoso. parte. A gente tem a foto para Tem a tentar foto identificar depois. Para saber o que é. E do ponto de vista B2B, eu acho que eles já incorporaram, né, que isso faz parte. Não tem... eu gosto bem desse ponto de vista, inclusive, né, porque hoje em dia você não pensa se uma aplicação roda no telefone, no tablet. Isso um dia na vida alguém dizia, né, meu sistema funciona no celular, e era um atributo, né? Claro. Hoje em dia isso é natural. Acho que lá também eles estão indo por esse caminho, que é natural ter insight, é natural ter um modelo, né, de inteligência rodando, especialmente nas duas empresas que a gente foi parecidas com a gente, eles têm visões bem próximas das nossas, mudam os nomes, né? A gente aqui usa modelos de mercado que eles eventualmente usam os locais lá, não usam modelos, né, do Ocidente. Mas fora isso, muito parecido, né? A ideia de que a inteligência artificial tem que aprofundar o lado funcional, a ideia de que a inteligência artificial vai ajudar a melhorar a produtividade, vai ajudar a estender capacidades, isso achamos bem parecido com o que a gente fez por aqui. Assertividade, né? Assertividade, a curiosidade das coisas. 85% no B2C, ok, no B2B não. 85% criar um conteúdo que vai ser uma foto, 85% para pagar a folha de pagamento, só significa que 15% recebeu errado, né? Então, tem várias coisas que a gente viu desse lado, que de verdade, nesse ponto, tirando o fato deles estarem se virando de maneira um pouco mais autônoma em relação a algumas coisas, pelo menos não sei vocês, eu não vi nada assim extremamente diferente daquilo que a gente tem visto aqui. O que chama atenção, na própria DeepSeek foi isso, fazer isso a um custo substancialmente menor, né? Fazer isso a um custo otimizando os recursos que eu tenho, porque eu não tenho todos os recursos que você tem. Isso talvez seja o único ponto que chama atenção. Não sei o que vocês acham desse lado. Eu concordo e esse ponto do fazer mais barato e fazer com menos capacidade computacional, ela vem exatamente do que a gente comentou antes da limitação. A limitação no acesso a essa capacidade computacional mais poderosa, mais moderna, que hoje é uma realidade para a China, ela de certa maneira obrigou os cientistas chineses ali da DeepSeek, por exemplo, a organizar o jeito de desenvolver o modelo de uma forma completamente diferente. Quando você não tem essa capacidade computacional no nível mais alto, você vai ter que, como se fosse o hardware e o software, você vai ter que trabalhar muito mais no software do que necessariamente no hardware que você tinha disponível. Foi exatamente isso que eles fizeram. E a porta que isso abriu, e que não está mais só na China, né? Essa questão de você ter modelos menores, mais especializados, treinados de uma maneira diferente, essa é uma lógica que praticamente de maneira instantânea se espalhou já para outros países. A gente aqui mesmo já tem um conceito hoje em relação a AI diferente do que nós tínhamos 6 meses atrás, exatamente pelo jeito que os chineses chegaram no DeepSeek. Sim. E do ponto de vista de formação de mão de obra, cultura, que a gente sabe que isso tem sido um desafio no mundo inteiro, né? E aí, olhando para tudo isso e vendo isso tão acelerado, vocês chegaram a conversar ali e a entender como é que eles estão fazendo para fazer esse treinamento, essa mudança de liderança, de pessoas? Olha, essa é uma diferença certamente importante, quer dizer, ali você tem um volume de engenheiros, por exemplo, sendo formados todo ano brutal, né? Uma quantidade quase infinita de gente sendo treinada no tema de tecnologia, e tudo que gravita em torno de tecnologia, obviamente tem um nível de incentivo muito grande de todos os stakeholders, né? Então o governo, as empresas,
existe uma cooperação entre todos esses entes muito grande, e certamente isso faz com que o nível de acesso à mão de obra especializada, preparada, lá seja realmente muito maior. O que não quer dizer também que eles não tenham disputa de talentos, né? Então, quando você vai olhar as principais empresas, a Tencent, Alibaba, Baidu, ByteDance, certamente você tem uma disputa importante entre essas empresas e tem um investimento, a gente pôde ver isso, né? Um investimento, principalmente nessas maiores empresas, a Huawei é a mesma coisa, um investimento gigantesco em garantir um nível de bem-estar pro colaborador, pro funcionário muito grande. A gente viu campos, por exemplo, instalações ali, seja de escritório, seja de labs, de pesquisa. As próprias incríveis. Cantinas, incríveis. Cantinas é um exemplo Incríveis. importante. Cantina, Realmente. a fruta da cantina, a qualidade da fruta, a dinâmica. O modelo que a gente já viu também em alguns outros Big Techs, né? Os caras praticam isso. E é engraçado, né? Uma coisa que a gente, de novo, eu sempre gosto das conversas oficiais e das conversas de bastidores, né? Mas, por exemplo, aquela discussão de que, aquela associação, né, imediata de que a China, porque o custo é barato para produzir. Isso não é bem assim, não. Tem uma excelência de engenharia, acho que até o próprio Tim Cook, né, o CEO da Apple, uma época falou um pouco sobre isso. De que, vocês estão achando que a gente foi para lá só porque é barato? Não é só por isso, não. Tem uma quantidade de engenheiros disponíveis, de pessoas bem qualificadas que ajudam. Mas, por exemplo, conversando de bastidores lá com o pessoal que estava com a gente local, né, ele já tem uma certa preocupação com as gerações mais jovens. Não na mesma proporção que a gente tem aqui, né, de vários questionamentos sobre a produtividade das novas gerações, etc. Mas eles também começaram a levantar um pouquinho a antena, né? O nosso host lá da Huawei mesmo falou isso, olha, a gente começou a ficar um pouco mais preocupado com algumas partes das gerações mais novas, porque eles já não estão tão focados no trabalho, mais focados em bem-estar, mais focados em algumas outras coisas, mas é brutal ainda a diferença, né? Você tem a quantidade de pessoas que são formadas, basta ver, é que não é tão aberto assim, mas os números a respeito de formação, né, técnica, né? A gente hoje, você pega os números oficiais no Brasil, existe um déficit gigantesco de número de pessoas formadas mesmo. Lá, esse problema, seja pelo tamanho da população, seja por tudo isso que o Denis comentou de investimento, esse déficit é muito menor, né? Bom, então aqui a gente já está chegando para o final. Queria, de última aqui, perguntar alguma situação engraçada, diferente, esdrúxula, algo que vocês viveram aí que vale compartilhar. Tem várias, essa aí. Eu vou puxar. Dava um videocast só disso. Só de coisas engraçadas. Dá uns 3 videocasts. Essa é a parte mais, né, complicada. Inclusive, 20 dias, nós 3 juntos, não podia dar nada diferente disso, né? Exato. Definitivamente não. Mas do meu lado, acho que a coisa mais legal, a gente estava até brincando um pouco antes de começar o videocast, foi o fato da gente ter levado a música brasileira, né, ali para a China. A gente tem até uma música que ficou a música símbolo, efetivamente, da viagem. Gustavo, você que foi o nosso grande intérprete ali, qual é essa música? A gente tá brincando disso, mas eles não têm tanto, né, familiaridade com a nossa música e tal. Então, de vez em quando, mas o que toca lá no Brasil? A gente, de sacanagem, eu pegava coisas que são as mais populares. Então, na van, o chinês colocava Tchê Tchê do Gustavo Lima, né, porque a gente provocou essa história, virou da viagem. Da viagem. Cantamos Evidências, obviamente, o hino nacional brasileiro, né, eu cheguei a colocar a minha esposa ali ao vivo, porque essa é a música dela, cantou junto. Que legal. Mas tem coisas... De novo, dava o outro videocast. Até pronúncia errada de obrigado, a gente não sabe nada de chinês. Até a pronúncia, durante uns dias, a gente estava fazendo uma pronúncia que não dizia exatamente obrigado. Que era bem ofensivo. Que era era um pouco... Não vou dizer ofensivo, mas era libertino, assim, né? Era uma coisa que podia incomodar alguém. Até alguém... Olha, não fala mais isso, não. Fala assim, ó. Porque do jeito que vocês estão falando, não é obrigado o que vocês estão dizendo, sabe? Chinês muito educado. Marcelo, Gustavo, posso falar uma coisa pra vocês? Pode. Não pronuncia assim, não. Vocês estão falando errado. Isso aí é uma outra coisa. E geralmente usado em contexto que não é...
né, liberado para menores. Então, por favor, melhore a pronúncia ou fale inglês. Ou não né? fale, né? Mas depois a gente tem que fazer um videocast só das experiências culinárias chinesas. Esse vale um à parte. A última piadinha aqui sobre isso, né, que eu acho que foi também marcante, eles têm uma característica de receber e demonstrar muito fartura. Então, mesas muito fartas, muita coisa, né, ao redor ali, uma mesa redonda, e a mesa fica cheia de comida e você, notadamente, está recebendo uma quantidade de comida maior do que era necessário. E aí, num dado momento, que a gente já estava com mais liberdade, a gente falou, olha, pessoal, deu. Aí, não, tudo bem, não tem mais nada para vir. E aí, passou 2 minutos, veio uma tigela de sopa. Mas a gente falou que não queria mais comida. Não, mas isso é sopa. Mas sopa não é comida. É outra categoria. Não, é sopa. É só pro final aqui, não tem mais comida, é só a sopa Só pra aí arrematar. e tal. Mas é um fator cultural, né? A gente volta com esse feedback importante, que culturalmente é importante prover a comida para quando tá recebendo e em quantidade a mais do que você pode, né? Talvez ao lado histórico de tudo que aconteceu no país. Não sei exatamente, mas mapear. é bem cultural isso, né? De se oferecer muito mais. E foi engraçado essa hora, porque a gente já tava com uma certa liberdade. Por favor, a gente já não aguenta mais, né? Não, tudo bem. E aí chega mais um pratão de comida. Ainda tô tentando perder os 2 a 3 quilos que eu ganhei nesses 20 dias e não consegui. Não conseguiu, né? Tá certo. Mas tem várias coisas engraçadas. Vai faltar tempo aqui para contar. Bom, muito bom, foi incrível ouvir a experiência de vocês. Daria aí, como vocês disseram, vários episódios, dava para ficar aqui conversando sobre os 1000 aspectos, mas a gente chegou aqui no limite do nosso tempo. E eu queria agradecer a presença de vocês 3. Muito obrigada, Denis, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer enorme. E você que ficou até aqui, não esquece de seguir a TOTOS nas redes, de compartilhar o episódio e de ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. É isso, até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. Obrigado, galera.